Nessa reta final de 2021, você muito provavelmente já ouviu por aí que estamos passando por uma grave crise de chips. Ela resultou no aumento de preços de eletrônicos, atraso no lançamento de produtos, baixo estoque de novidades no mercado e muitas outras consequências. O pico da crise está na Ásia, onde fica a maior parte das fábricas, mas aqui no Brasil sentimos faz meses esses efeitos na prática. O país foi bastante afetado, especificamente em um setor que é o automotivo, com montadoras realizando demissões não programadas ou paralisando produções. Eu não quero ser o portador de más notícias aqui, mas a perspectiva é de que ainda levaremos algum tempo para retornar ao ritmo normal. Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e neste vídeo vamos entender em detalhes como o Brasil, em especial, foi, tem sido e ainda será impactado por essa crise global. Vamos explicar ainda como a falta de um objeto tão pequenininho causa problemas tão grandes no bolso de grandes empresas e do consumidor. A crise já dura muito tempo e foi tema de um vídeo aqui no canal, mas vale recapitular qual o problema e como ele se formou. O mais importante aqui é entender que a situação foi gerada não por um grande culpado, mas um conjunto de fatores operando mais ou menos ao mesmo tempo. No geral, o mercado global está com um desequilíbrio entre oferta e demanda de semicondutores. O termo é uma forma genérica de se referir aos materiais capazes de melhor conduzir correntes elétricas e usados como base na construção de chips. Esses são os componentes eletrônicos muito pequenos e repletos de circuitos integrados, capazes de realizar operações, conectar sistemas de um mesmo produto entre si e atender comandos. O primeiro fator da crise que contribuiu bastante para todo o cenário foi a pandemia da Covid-19. A partir de março de 2020, quando o coronavírus ganhou alcance global, os hábitos de consumo mudaram rapidamente. O consumo de eletrônicos aumentou com as pessoas passando mais tempo em casa, adquirindo novos produtos para lazer, educação ou trabalho e empresas inteiras tendo que se equipar para regimes de home office. As medidas de lockdown que foram necessárias também levaram ao fechamento de fábricas por um tempo, especialmente antes da vacinação. Além disso, a demanda também aumentou ao natural pela progressão tecnológica que vivemos. Passamos por um uso cada vez maior de semicondutores em produtos. Os smartphones estão mais complexos, qualquer eletrodoméstico ganhou funções conectadas ou automatizadas e os carros hoje dependem de uma série de chips para funcionar corretamente. Isso causou um aumento em encomendas por parte das empresas de tecnologia. Tivemos ainda outros problemas específicos de cada segmento. Em placas de vídeo, tivemos a busca exagerada para o uso de certos modelos em mineração de criptomoedas. Em games, a coincidência no lançamento de PlayStation 5 e dos Xbox Series X e S logo no centro da crise. E aqui no Brasil, mais fatores contribuíram para aumentar a crise, como o dólar alto e outros problemas econômicos enfrentados pelo país. Tudo isso aumentou ainda mais o desequilíbrio entre as fornecedoras. A crise só evidenciou a dependência de marcas como a taiwanesa TSMC, líder global disparada nessa área que hoje até recebe pedidos terceirizados de empresas que antes faziam seus próprios chips. A fila de pedidos de clientes ficou tão grande que ela não conseguiu atender a demanda, sendo que ela mesma teve problemas inevitáveis por fenômenos naturais em suas fábricas, como consequências de uma seca na região e um incêndio em uma das plantas. Até a briga comercial e política entre Estados Unidos e China teve a sua culpa. Banimentos e sanções contra o país asiático fizeram marcas norte-americanas suspenderem contratos e irem atrás de novas fornecedoras de chips. Empresas como a TSMC precisaram subir o preço dos chips e esse valor é incorporado no custo do produto pronto, que por sua vez leva a um acréscimo no que o consumidor paga, para não diminuir a margem de lucro da empresa. Essa é a primeira peça do efeito dominó. A escassez gerou tanto baixo estoque de certos itens, quanto parte do aumento de preços que vimos por aí. Você já deve ter sentido efeitos disso.
Ofertas de consoles recentes de Sony e Microsoft somem rapidamente das lojas e aparecem em quantidades pequenas. E o valor de PCs e smartphones lançados nos últimos meses disparou. Segundo a IDC Brasil, o preço dos computadores no país subiu cerca de 21% nos últimos meses de 2020. O valor médio de notebooks, que era de R$ 3.692, passou para R$ 4.450. Já as vendas subiram em relação a 2019, o que só confirma a alta demanda apesar das dificuldades. Em resumo, uma tempestade perfeita que combina saúde pública, economia, política e até uma pitada de azar. Mas não tem nem comparação. Sem dúvidas, o setor que mais sofreu e ainda sofre com a crise dos chips no Brasil é o da indústria de carros. Os veículos atuais e mais modernos contam com centenas de semicondutores essenciais para o seu funcionamento, atuando em funções de motor, câmbio, segurança e entretenimento. Não é só no painel digital, até a ignição e sistemas de freios podem ser dependentes de um chip. A escassez levou a uma redução da oferta de carros novos, além de fila de espera para lançamentos e um gargalo na fabricação. Os automóveis estavam quase prontos para serem vendidos, mas impedidos de saírem dos estacionamentos das montadoras sem alguns chips essenciais. O menor estoque também levou a atrasos em lançamentos e aumento de preços nos veículos. No sentido de trabalho, fábricas foram levadas a realizar antecipação de férias, paralisação de produção por períodos que vão de poucos dias até alguns meses e rodadas de demissões. Vamos ver alguns exemplos só levando em conta o cenário nacional e os últimos meses. Em 2 períodos, entre fevereiro e março de 2021, a Honda pausou a produção em Sumaré, no estado de São Paulo. Em março, a Chevrolet paralisou as atividades de várias fábricas, sendo que a planta de Gravataí voltou só no mês de agosto, mesmo com a alta demanda pela linha Onix. No mesmo mês, a Volvo anunciou um corte na produção de caminhões por aqui. A Fiat, que é líder nacional em vendas na área, deu férias coletivas ao menos 2 vezes entre março e abril e voltou a reduzir o ritmo meses depois. Em junho, foi a vez da Volkswagen e da General Motors desligarem as máquinas de suas unidades no ABC Paulista e em São José dos Pinhais, no Paraná. Ao todo, a montadora alemã já deu 6 férias coletivas só em 2021. Ainda na metade deste ano, Nissan, Mercedes-Benz e Scania também divulgaram reduções de marcha de produção. E a sul-coreana Hyundai suspendeu a produção em julho porque a diminuição do ritmo não foi suficiente. Por fim, em agosto, a Renault ficou parada durante todo o mês, mas precisou criar um programa de demissão voluntária. Só por esse calendário dá para ver que a crise é grave, mas de quanto estamos falando em termos de números na prática mesmo? Contando tudo, de carros a celulares, 12% dos fabricantes brasileiros de eletrônicos paralisaram parte de sua produção, o que pode prejudicar muito as marcas e principalmente os funcionários. Esse é um dado da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que citou ainda que 32% das empresas relataram atrasos na produção e na entrega. No setor automotivo, a crise pode custar 210 bilhões de dólares só em 2021, segundo um relatório da AlixPartners. Esse é o valor perdido pela redução em vendas e fabricação, levando em conta o que seria normal no ano. E agosto foi o pior mês desde 2003 para a produção de veículos leves no Brasil, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O bolso do consumidor também está sentindo os impactos. Um levantamento feito pela CNN Brasil confirmou que os carros mais vendidos no país subiram de preço bem acima da inflação. O Fiat Strada, por exemplo, passou de R$ 63.590 em junho de 2020 para R$ 84.390 em setembro de 2021. E de novo, o problema não é só dos chips, mas isso contribui e muito para esse aumento. E quando tudo isso vai passar? Bom, até agora são vários os palpites de pessoas envolvidas com a área, alguns mais otimistas que outros. O CEO da Qualcomm acha que tudo será equilibrado no final de 2021.
Já a NVIDIA alerta que ainda sentiremos os impactos no ano que vem. A CEO da AMD, Lisa Su, acredita que o segundo semestre de 2022 já será menos prejudicial para as fabricantes. E o chefe executivo da Intel, Pat Gelsinger, afirmou que a escassez pode levar vários anos para ser resolvida. Já tentando entrar nos trilhos, a TSMC está trabalhando a todo vapor e começou a priorizar alguns clientes. Isso inclui as montadoras, pelos problemas gerais do setor, e a Apple, parceira de longa data da fabricante que acabou de lançar a linha iPhone 13 sem tantos impactos assim. E tem um ponto importante aqui, essa demora para superar a crise se dá não apenas pelo reajuste entre oferta e demanda, mas também pela dificuldade em simplesmente acelerar uma produção que já estava no limite. Sem contar que é muito complexo expandir ou abrir novas fábricas em termos de semicondutores. O processo pode levar até 2 anos e não é nada barato. Bom, você já viu a dimensão do problema e as consequências que a falta de chips gera no país. Mas será que o Brasil não tem um plano bolado ou uma estrutura própria para o caso de crises como essa? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, o Brasil importa 90% dos chips usados no país. Em termos de importância, somos apenas 2,5% do mercado mundial. Claro que a questão tributária pesa bastante. Os custos no país para montar e manter uma fábrica de semicondutores são altíssimos. É só ver o exemplo da Qualcomm, que largou a produção dos processadores SiP em 2020 por esse motivo. Além disso, até temos o chamado Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Display, ou PADES. Acontece que o PADES, que tem estímulos fiscais que ajudam a pôr o Brasil no mapa da indústria de chips, está com os dias contados. As medidas param de valer a partir de 22 de janeiro de 2022, depois de um decreto do governo federal e, por enquanto, não foram renovadas. Isso significaria um grande aumento no valor de máquinas e matérias-primas do setor, o que também impacta no preço final dos componentes. Debates atualmente na Câmara dos Deputados podem fazer essa situação reverter, mas é preciso correr contra o tempo. E claro que tem a questão da CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Avançada, que é o único fabricante de chips semicondutores da América Latina e fica no Rio Grande do Sul e está em processo de fechamento. O governo já emitiu pareceres favoráveis para a liquidação da estatal independente. Ela não apresenta lucro há bastante tempo e tem custos elevados, apesar de estar melhorando aos poucos. Disso para o seu completo desmanche é um passo considerado radical demais. Eu não vou me aprofundar na CEITEC neste vídeo porque o tema merece ser tratado com cuidado, mas uma coisa é certa, especialmente em um tempo de crise e demanda, parece um risco se desfazer da estrutura e dos profissionais gabaritados que agora podem ir para o setor privado ou sair do país. No fim das contas, a situação não é explicada por um só fator. É uma série de problemas acumuladas que só depois de meses foi devidamente compreendida, mas ainda não totalmente superada. A atual escassez deve passar em questão de 2 anos, mas os efeitos dela podem ser sentidos por ainda mais tempo e ela pode gerar mudanças na configuração desse mercado. Olha um exemplo, tudo isso só mostra como o Brasil é dependente em algumas etapas da produção de bens eletrônicos variados. A falta de nomes fortes no setor de chips, o desmanche da base que não era perfeita, mas existia, e a ausência de políticas fiscais que atraíam interessadas só aumentam a lista de problemas que fizeram a crise ser ainda mais sentida por aqui. Vimos ainda como os avanços tecnológicos foram impressionantes nos últimos anos, mas tornar tudo mais conectado traz seus riscos. Claro que é melhor ter equipamentos mais avançados, úteis e poderosos, mas precisamos ter consciência de que isso também nos torna cada vez mais dependentes de pecinhas minúsculas em tamanho, mas gigantes em importância. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois para que deixe também sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que propomos aqui é relevante. Compartilhe o vídeo para ajudar mais gente a entender a fundo sobre o assunto
e comente sobre pontos que eventualmente podem não ter ficado claros ou que você discorde, pois também somos humanos e estamos dispostos a ouvir opiniões demonstradas com respeito. Vamos trocar aquela ideia. Deixe também sua sugestão de outros temas sobre os quais poderíamos tratar no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção todas para não perder nossos próximos vídeos. Agora eu fico por aqui, um abração e até a próxima.